Alô, pessoal. Se vocês assistiram a esse vídeo que eu acabei de postar aí sobre globalismo e poder, vocês vão se lembrar de uma afirmação do René Guénon que consta desse vídeo, onde diz o seguinte: a circulação das ideias obedece a leis rigorosas. Então, subentende-se que se você conhece essas leis, então você é capaz, vamos dizer, de colocar certas ideias em circulação, conhecendo mais ou menos, né, em linhas gerais, o efeito que elas vão desencadear ao longo dos tempos. Quando eu li essa frase, faz mais de 40 anos atrás, eu fiquei muito impressionado com essa coisa e comecei a rastrear e estudar. Uma das pistas que eu usei foi a ciência da literatura comparada, onde você vê um mesmo tema reaparecer em obras literárias separadas no tempo e no espaço, às vezes por causa de uma influência direta ou indireta, às vezes por uma coincidência ou às vezes por uma tendência repetitiva do espírito humano. Também, mais tarde, comecei a estudar isto na história das sociedades iniciáticas e secretas, onde você vê a unidade de ritos e símbolos, né, atuando em muitos lugares diferentes, e assim por diante. Toda esta ordem de assuntos é completamente desconhecida dos jornalistas e professores universitários brasileiros. Eles não entendem absolutamente nada deste negócio. Então, quando eles veem o efeito, né, devastador que os meus livros e as minhas ideias tiveram sobre o Brasil, destruindo em pouquíssimos anos a hegemonia intelectual esquerdista e abrindo espaço para modificações profundas que acabaram quebrando o próprio poder político dos partidos de esquerda e elevando à presidência o Jair Bolsonaro, eles não entendem como isso pode ter acontecido, não têm a menor ideia do que eu estou fazendo, então eles têm que tentar explicar isso pelos meios usuais com que eles explicam a sua própria ação e a ação de grupos políticos. Então, são grupinhos, são conspirações assim urdidas, né, por trás do pano e etc, etc. Daí, esta coisa, por exemplo, nessa entrevista do general Santos Cruz no Roda Viva, o cara se refere à influência do grupo Olavo de Carvalho. Falou, oh, não tem grupo nenhum, eu não combino nada com absolutamente ninguém, tudo que eu penso e escrevo absolutamente sozinho, e mais ainda, eu não tenho sequer acesso à grande mídia, eu só tenho um canal de comunicação com o público, que é o Facebook, só isso. E isso é suficiente para mim. Então, eles não conseguem entender de onde vem o poder desse cara. O poder vem desses estudos que eu desenvolvi durante 30 anos e que me dá um domínio relativo da circulação das ideias. Isso está tão acima da capacidade, do entendimento e até da imaginação deles, que eles têm que inventar conspirações. Então, está o Olavo conspirando com o Bannon, está o Trump por trás dele, está o grupo aí que está os filhos do presidente, está não sei quem mais, tentando explicar esse efeito absolutamente inusitado, raríssimo, tá certo? Pelos meios usuais da ação política. Isso é uma coisa de um ridículo. Para mim, que eu sei o que eu fiz, eu sei como fiz, saberia fazer de novo se tivesse tempo, embora não tenha, tá certo? E garanto para vocês que esses camaradas estão tão por fora que é assim que é uma coisa ridícula. Eu não sei se eu dou risada ou se eu fico com pena de ver esses. Não só o pessoal da mídia, mas esses palpiteiros, tipo Rodrigo Cocô, né, Joel Dinheiro, esses merdinhas, né, tentando me explicar para si mesmos. Assim, eles não têm a menor ideia, gente. De fato, a coisa me custou mais de 30 anos de estudo. E quando eu comecei a publicar livros, né, ali na Nova Era Revolução Cultural, a coisa ainda não estava muito bem definida, mas no Imbecil Coletivo eu acertei a linguagem certa. Isto aqui vai ter um efeito absolutamente devastador. Muito mais do que todas as polêmicas liberais vinham tendo desde 20 anos antes. Por que o pessoal fazia propaganda das ideias liberais e o negócio não pegava? Falava contra o comunismo, o negócio não pegava. E eu, com esse livrinho, fiz essa devastação toda.
vocês vão ter que fazer análise estilística durante décadas e décadas para você perceber quais são, vamos dizer, os mecanismos profundos de atuação do que chamaríamos, por falta de outro nome, o nome impreciso, inconsciente coletivo. Como é que a gente age nisso aí e produz uma mudança histórica? Esse tipo de mudança histórica, a gente, de fato, não tem controle do processo todo. Você sabe desencadear e sabe mais ou menos a direção que a coisa vai tomar. Mas continuar, vamos dizer, dirigindo o processo ao longo do tempo é impossível. Então, é apenas você imprime aos fatos uma direção muito, muito geral. E a coisa, evidentemente, funcionou e continua funcionando. Agora, esse pessoalzinho que tenta explicar isso pelos meios de ação que eles compreendem, eles são de uma pequenez e de uma estupidez, assim, dá vontade de chorar. Quando eu ouvi o cara do Roda Viva falando, não, esse grupo olavista combatendo o senhor, papapá. Então, em primeiro lugar, não combati ninguém, eu só contei umas coisinhas que eu sabia. Mas por que que essas coisinhas têm imediatamente o efeito devastador? Porque eu sei produzir esse efeito, meu filho. Não preciso me reunir com grupo nenhum, não preciso conspirar com ninguém, não preciso conversar com ninguém. Agora, eles não são capazes de imaginar que o indivíduo sozinho possa desencadear esse efeito. Precisa ter a CIA, a KGB, o Mossad, né? o Papa, precisa ter tudo isso atrás na cabeça deles. Quer dizer, aí você vê a desproporção entre a situação real e a inteligência dessas pessoas. Elas estão tão abaixo da situação que não conseguem fazer absolutamente nada. É por isso que você vê esse pessoal da esquerda, quanto mais eles tentam, né, mais eles só se estrepam. Eles estão começando a usar, quer dizer, expedientes de criminalidade baixa, pequena, e estão se queimando cada vez mais. Ou seja, ninguém os está combatendo, na verdade. O governo nada faz contra eles. Né? A Polícia Federal nada faz contra eles, mas estão se ferrando cada vez mais. Por quê? Sim, é falta de inteligência, falta de conhecimento. Eles não têm ideia do que eles precisariam estudar. Os assuntos que eu estudei, eles até, não desconhecendo, eles até são até capazes de dar risada. Tá certo? Quer dizer, rir daquilo que desconhecem. Né? Então, eu sempre lembro do verso do Antônio Machado sobre a Espanha. Espanha miserável, envuelta em seus andrajos, desprecia quanto ignora. Quer dizer, despreza aquilo que ignora. Então é isso, gente.